O Benfica é o maior clube nacional. Anos e anos de inúmeras conquistas. Jogadores de enorme classe. Adeptos dedicados e fiéis ao glorioso. Hoje, esse estatuto encarnado é incontestável e reconhecido além fronteiras. No entanto, é justo dizer que nos primeiros anos do clube, nenhum dos seus dirigentes podia adivinhar tal sucesso. Mas muito do seu espírito de sacrifício e grande amor pelo desporto está ainda hoje presente no coração do Benfica. Bento Mantua foi um desses casos. Exemplo enorme de como arriscar em prol de uma grande paixão. Apoio fiel a Cosme Damião e à raiz amadora do clube. O 12º presidente do Benfica foi um dos que mais batalhou para o crescimento encarnado. E merece ser recordado por tudo o que fez, em nome de todos nós. Em 1916, o país estava mergulhado em enormes problemas. O envolvimento português na Primeira Grande Guerra era o maior responsável pela crise que também afetou o Benfica. O clube vivia um período de falta de receitas e a direção presidida pelo Dr. Nuno Freire Temudo não tinha pleno entendimento. O presidente acabaria por sair e um grupo de sócios, onde estava Cosme Damião, salvaria à risca os problemas financeiros mais urgentes. Foi em julho do ano seguinte que Bento Mantua, então com 39 anos, subiu à presidência do clube, encabeçando a lista de Cosme Damião, treinador do Benfica. Ele é eleito a 22 de julho de 1917 e surge realmente num período muito conturbado, não só a nível nacional como internacional, não só devido à Primeira Guerra Mundial, que retirou muitos associados ao Benfica, que tiveram que ir para a guerra, mas também muitos atletas. Foram alguns atletas também, o que retirou também algum do poder futebolístico e nas modalidades que o Benfica até aí tinha. Mantua era um homem da cultura e das letras, com peças de teatro escritas e publicadas. Era muito leal às ideias de Cosme Damião, tendo trabalhado com ele na mesma direção em todos os 9 mandatos. O Bento Mantua era muito amigo, ou pelo menos havia uma grande afinidade com o Cosme Damião. E digamos que esta dupla Cosme Damião-Bento Mantua funcionava muito bem, porque o Bento Mantua era o presidente e o Cosme Damião muitas vezes, nem sempre, mas geralmente, portanto, a maior parte desses mandatos era vice-presidente, ou seja, era quem superentendia o futebol, que era aquilo que o Cosme Damião queria fazer, era, digamos, que mandar no futebol, ser ele a organizar o futebol. E o futebol e as modalidades, por isso ele era o capitão-geral, era uma espécie de orientador do futebol e de todas as modalidades desportivas do clube. Portanto, digamos que o Bento Mantua era o presidente, era aquele que tinha a responsabilidade do clube, a componente administrativa, a componente desportiva, mas depois quem fazia, digamos, quem era mais ativo, quem estava mais por dentro do clube, era o Cosme Damião. E esta dupla funcionou durante muito tempo e por isso é que o Bento Mantua, que encaixava na perfeição naquilo que o Cosme Damião pretendia, portanto, o Bento Mantua foi sempre sendo reeleito com a proteção, digamos assim, com o apoio do Cosme Damião, que era a grande figura do Benfica. Cosme Damião foi um homem que nunca quis ser presidente, é curioso. Ter um homem de uma influência extraordinária nos princípios, nos primeiros anos, nas primeiras décadas da vida do clube, morreu em 48, salvo erro, o Cosme Damião nunca quis, mas nunca se afastou do clube e nunca renunciou a apoiar. E o Bento Mantua foi um dos elementos que de certo modo ele promoveu. O Bento Mantua é o presidente que tem mais tempo na presidência do clube, até o dirigente do Benfica como presidente de direção tem mais tempo a presidir a direção do clube e ganhou 8 eleições, porque as eleições, os mandatos eram anuais. Até é provável que agora, com a conclusão do mandato do Luís Chico Vieira, como é o terceiro mandato, que é trienal, passa 9 anos, portanto, acaba por ultrapassar o Bento Mantua. Mas desde 1926, que foi quando o Bento Mantua teve acabou o último mandato,
que ele é recordista, nunca mais ninguém o conseguiu ultrapassar em termos de dias na presidência da direção do clube. Mesmo com problemas declarados, o clube estava em crescimento. Em 1916, o Benfica absorve o Desportos de Benfica e passa a usar a sede deste clube na Avenida Gomes Pereira. Ganha ainda um campo onde já se praticava futebol e era utilizado por equipas que não tinham um campo próprio. Celebrando um contrato anual com a empresa que detinha os terrenos em volta, o Benfica ganhava espaço para se desenvolver. Em 17, o Benfica é obrigado a sair do campo de Sete Rios, onde estava desde 1913, porque o contrato de arrendamento que acabava a 31 de dezembro desse ano, o Benfica decidiu não o renovar, porque o dono do campo exigia condições absolutamente impensáveis para a continuação do Benfica nos terrenos. O Benfica decidiu então abandonar o campo, algo que o vai acompanhar durante toda a sua história, até ter pela primeira vez um campo próprio. Vai ser sempre um problema que vai acompanhar o clube, vai ser a questão da falta de campo próprio, que obriga o Benfica a saltar de um lado para o outro ao longo de décadas. A primeira grande dificuldade de Bento Mantova é exatamente essa, é que o proprietário ou proprietários do terreno de Sete Rios impõem determinadas condições financeiras ao Benfica para permanecer ali, que eram incomportáveis. Resultado, com as dificuldades que já haviam, com as dificuldades financeiras do clube, Bento Mantova e seus pares vêm-se com o grande problema. Então, começa aí a primeira grande dificuldade de Bento Mantova e seus pares. Penso então ir para uns terrenos em Benfica. Os terrenos em Benfica, nós tínhamos a sede na Avenida Gomes Pereira e por trás da sede havia uns terrenos que era preciso então transformar em campo de futebol. Aqueles terrenos serviam e uma coisa engraçada é que imediatamente toda a gente disse que sim e começaram a pensar logo numa obra, logo fazer as obras para se poder transferir a equipa para lá, jogar futebol ali, exatamente arranjar melhores condições até do que aquelas que tinham aqui em Sete Rios. E assim foi. Abandona em definitivo os terrenos em Sete Rios e a 11 de novembro de 1917, depois de ter sido alvo de obras, o campo é reinaugurado. A festa dá-se num jogo frente ao Sporting com o nome de Taça Cosme Damião, celebrando assim um dos fundadores e valorizando a obra do recente presidente. E em 1916-17, o Cosme Damião já era a figura de proa, era a figura mais emblemática, mais importante do Sport Lisboa Benfica. E ele retira-se em 1916 num jogo internacional, num jogo contra um clube de Vigo, contra o clube de Vigo, se não me engano. E no ano a seguir, para perpetuar e para relembrar quem é que era Cosme Damião, decide-se institucionalizar a Taça Cosme Damião. Um pouco contra a vontade do Cosme Damião, segundo se consta. Ele não queria, ele era uma pessoa era uma pessoa modesta, de facto. Uma pessoa de valores e uma pessoa determinada, uma pessoa de ação, uma pessoa que não tinha papas na língua, como costuma dizer, era muito frontal, mas era uma pessoa modesta. E ele não queria, de facto, aparentemente não queria que houvesse uma taça com o nome dele. Ele até chegou a propor, porque é que não fazem taça Sport Lisboa Benfica, taça Benfica? E não, mas as pessoas, não, vamos fazer taça Cosme Damião, porque é para te lembrarmos, não sei o quê. E de facto faz essa taça um ano depois dele se retirar, ou alguns meses depois dele se retirar da prática do futebol. E essa taça é ganha pelo Sporting, curiosamente. Se formos ao museu do Sporting, muito provavelmente estará lá a taça Cosme Damião. Em Portugal começaram por existir campeonatos regionais. O Benfica participava no Campeonato de Lisboa, onde tinha como rivais o Sporting, o Carcavelos e clubes mais recentes como o Belenenses e o Casa Pia. Quando Bento Mantova sobe a presidente, a equipa já tinha 6 títulos conquistados. No seu primeiro ano, o Benfica foi campeão, ficando 1 ponto à frente do Sporting. Ao todo, o clube conquista 10 vezes o troféu, até à reestruturação da prova em 1948-49.
na década de 20 o Campeonato de Lisboa ainda era uma prova muito importante. Aliás, na década de 20, durante alguns anos, o Campeonato de Lisboa acaba por ser mais importante do que o Campeonato de Portugal. Porquê? Porque é no Campeonato de Lisboa que estão as equipas mais fortes. Durante parte da década de 20, o futebol mais desenvolvido, ou o futebol desenvolvido, estava em Lisboa. E depois no Porto. Mas as diferenças entre Lisboa e Porto ainda eram consideráveis. Não eram raras vezes em que se faziam jogos de Lisboa-Porto e o Lisboa-Porto na década de 10, na década de 20 e na década de 30 eram quase sempre dominados pela seleção de Lisboa. Ou seja, era em Lisboa que o futebol mais desenvolvido, as grandes equipas estavam. Por isso o Campeonato de Lisboa tinha um grande prestígio, porque era lá que estava o Belenenses, estava lá o Casa Pia, estava lá o Benfica, estava o Sporting, acabou por estar também o Setúbal, acabou por estar o Carcavelinhos. Eram equipas muito... Era o campeonato muito mais... O Campeonato de Lisboa, na década de 20, acabava por ser mais competitivo, mais renhido e, durante algum período, mais prestigiante do que o Campeonato de Portugal. O Benfica participaria também no Campeonato de Portugal, que começou a ser disputado em 1921. O formato é considerado a mãe da Taça de Portugal. Cada campeão regional luta pelo troféu, num sistema de eliminatórias. O Benfica venceu 3 vezes esta prova, mas o primeiro título só veio com o presidente seguinte, Alfredo Ávila de Melo. Portanto, havia o campeonato regional e depois do campeonato regional disputava-se o campeonato de Portugal, em que os clubes eram apurados pelos resultados obtidos no campeonato regional. Chamava-se campeonato, mas era um nome mal colocado. Aliás, os jornalistas, o Ricardo Ornelas, o Ribeiro dos Reis, Tavares da Silva, insurgiam-se contra o nome dado a essa prova, porque diziam que aquilo de campeonato não tinha nada. Aquilo era uma taça, era como a Taça de Inglaterra, era a eliminar, e depois, de 17 edições depois, até acabaram por mudar o nome e passou do Campeonato de Portugal à Taça de Portugal por causa disso. Aquilo não era um campeonato. E tens vários dirigentes, tens vários jornalistas a criticar o nome do Campeonato de Portugal desde muito cedo, porque perceberam logo de antemão que o nome não estava correto. Até porque o campeonato dá-se o nome de Campeonato de Portugal porque havia claramente a noção que não existia meios financeiros nem técnicos de se criar em 1922 uma liga, um campeonato nacional. Então cria-se uma Taça de Portugal com o nome de Campeonato de Portugal. Por isso, no meu entender, e eu acho que isso é corroborado pelas evidências documentais que existem, todos os clubes deveriam ser somados às Taças de Portugal todos aqueles troféus que já foram conquistados antes de 39. Só assim é que faz sentido. Estar a dividir Taça de Portugal e Campeonato de Portugal é como estarmos a dividir Taça UEFA de Liga Europa, é como estarmos a dividir Campeonato Nacional de Campeonato da Primeira Liga, é como estarmos a dividir Taças de Campeões Europeus de Liga dos Campeões. Não faz sentido. A prova é a mesma, sofre modificações, vai-se ajustando ao tempo, vai-se ajustando a uma nova dinâmica, mas os objetivos, a base é a mesma. E é isso que acontece com a Taça de Portugal e com o Campeonato de Portugal. Os objetivos são os mesmos desde o início até aos dias de hoje. E, de facto, a Taça de Portugal é a prova mais antiga a existir em Portugal, porque nasce em 1922 e existe até aos dias de hoje. Com uma nova casa e um novo campo, o Benfica estava a criar condições para aumentar o seu número de praticantes e introduzir novas modalidades. Iniciou-se o rugby, o hóquei em campo ganhou espaço e o clube já tinha atletas no atletismo, ciclismo e natação. Foi também na zona da Gomes Pereira que o hóquei em patins iniciou a sua prática. Existia um ringue nas traseiras do edifício que começou a ser utilizado pelos sócios encarnados em 1916, mas só na presidência de Mântua é que se constituiu uma equipa. O primeiro jogo foi em agosto de 1917. O Benfica, sem dúvida, que é constituído essencialmente para jogar futebol. Isso é um facto. Portanto, o Benfica não é constituído com um espírito eclético, mas rapidamente ganhou essa vocação eclética. Mais tarde, com a ida para a Gomes Pereira, para a sede, aí sim, abriu-se uma gama, um leque de modalidades que tornou o Benfica o clube em Lisboa e provavelmente em Portugal a praticar mais modalidades em simultâneo. E principalmente o hóquei patins, porque o Benfica herdou a secção de hóquei do clube que se juntou ao Benfica, que era os Desportos do Benfica, que foi o clube que introduziu o hóquei patins em Portugal. E como introduziu o hóquei patins em Portugal em 1914, 13-14, foi quando o hóquei patins, a ideia que há dos primeiros jogos de hóquei patins,
entre os esportes do Benfica e os esportes da Amadora. Portanto, foram esses clubes que praticaram o hóquei patins em Portugal os primeiros, os pioneiros. Depois, ao herdar a secção, o Benfica não extinguiu a secção, antes foi desenvolver essa secção com patinagem, o hóquei patins, a patinagem, com o equipamento já do Benfica, a camisola vermelha da Águia, mas continuou a secção de hóquei patins, herdou-a dos esportes Benfica e continuou. Bento Manta gostava muito, era um grande entusiasta pela patinagem. Como a sede ali na Gomes Pereira tinha um ringue de patinagem, Bento Manta faz com que se dê início a um campeonato de patinagem em Lisboa. É o primeiro campeonato que se disputa em Lisboa. As instalações da sede eram muito boas e podia praticar tiro com arco, tiro à bala, com arma de fogo. Também depois, mais tarde, começa também o bilhar, o ténis de mesa. Portanto, essas instalações eram magníficas, onde é agora a Junta de Freguesia do Benfica, até esse edifício ainda existe, e atrás ainda está o ringue, que agora chama-se Ringue António Livramento. Foi aí que o Benfica jogou até ser construído, inaugurado em 1965, o pavilhão por baixo do anterior terceiro anel do anterior estádio. O Benfica tem uma grande história no hóquei patins e noutras modalidades, porque sempre teve essa vocação, para além do futebol, tentar praticar todos os desportos que tinham alguma visibilidade em Portugal. Estes melhoramentos tecnológicos estavam a ser acompanhados por um aumento da base de adeptos. O clube tinha cada vez mais sócios e praticantes. Inaugurava cada vez mais filiais pelo país fora, colónias incluídas. Era um Benfica em plena expansão e que parecia respirar saúde. Era necessário um próximo passo. O clube continuava a ter rendas por pagar e o sonho de ter um campo próprio começava a ser mais real. Os problemas na Gomes Pereira continuavam. Os terrenos tinham sido vendidos a um antigo Ministério da Instrução, hoje Ministério da Educação. A ideia era que este espaço pudesse servir a Escola Normal de Lisboa, Escola Superior de Educação nos tempos de hoje. Em março de 1919, o clube conseguiu celebrar um contrato de arrendamento para continuar a usar as instalações, mas foi obrigado a ceder espaço aos alunos e professores da escola. Apesar de se ver obrigado a partilhar o local, o Benfica nunca parou. Foi aí que, nesse ano, se realizou pela primeira vez na Península Ibérica um jogo noturno. O desafio realizou-se entre uma equipa de jogadores do clube e outra composta por atletas do Império, do Internacional e do Vitória de Setúbal. O Benfica, nesse campo, quando já tinha gasto tanto dinheiro no investimento que fez nas obras que fizeram ali, a luz, bancadas, portões, etc., aquilo estava um campo já considerado dos melhores do país. E nessa altura o Benfica é de novo confrontado com a saída daquele campo. E porquê? Porque aquele campo era de uma escola que mais tarde viria a ser magistério primário, escola de magistério primário, que queria usufruir o campo para fazer obras e para utilizar o campo exatamente para o magistério primário. Mas Bento Manta e os seus companheiros, que pareciam ter resolvido a situação do campo, vê-se na necessidade de, outra vez, de terem que mudar. Com alguma pressão por parte da escola que queria usar os campos onde o Benfica treinava e jogava, começou a pensar-se numa alternativa viável. Numa reunião de direção em abril de 1921, Cosme Damião propõe que a equipa se mude de Benfica para uns terrenos existentes nas Amoreiras. A equipa já tinha sido destituída de campo vezes suficientes. Estava na hora de garantir estabilidade aos praticantes e ao próprio emblema. A sede ficaria na mesma em Benfica, com a ideia de ser mudada depois. É essa direção presidida por Mantua que tem como tarefa mudar o clube para novas instalações e construir um estádio à altura da grandeza e ambição do Benfica. Este era o sonho, que mais tarde se provou ser trabalhoso, mas possível.
Cosme Damião sentia-se na obrigação, até porque ele estava lá desde quase o início, de arranjar um poiso, porque de facto era quase como uma maldição que o Benfica tinha, não parava quieto porque ou era expropriado ou o senhorio aumentava as rendas para valores absurdos, o que fazia que o Benfica tivesse que andar sempre com a casa às costas. A partir de 1917-18, o Benfica, Cosme Damião e Bento Mantelo, têm claramente a prioridade de arranjar não só uma casa própria, como um bom estádio de futebol. E surge, nesse período, mais ou menos, a ideia de se construir um estádio nas Amoreiras. As Amoreiras é um terreno que o Cosme Damião consegue através dos conhecimentos que tinha da Casa de Palmela. A Casa de Palmela situa-se no Rato e era uma casa nobre, a portuguesa, que tinha alguns terrenos. E como o Cosme Damião trabalhava na Casa de Palmela, consegue uns terrenos nas Amoreiras a um preço acessível. Ou seja, é ele que, através dos seus conhecimentos, consegue arranjar ali um terreno com preço acessível. E metem mãos à obra no sentido de construir um estádio que pudesse já dignificar e simbolizar a grandeza que o Benfica vinha tendo. Porque o Benfica, do ponto de vista da massa adepta, do ponto de vista social e popular, era um clube já muito grande. E cujas capacidades de infraestrutura já não se coordenavam com aquilo que o clube tinha alcançado a nível de massa adepta. E Cosme Damião tem claramente a necessidade de construir um estádio que conseguisse aglomerar essa massa adepta e que conseguisse simbolizar a grandeza que o clube vinha conseguindo até aí. E é nesse sentido, por um lado, arranjar um poiso, por outro lado, arranjar um estádio que fosse o retrato daquilo que o Benfica já era naquela altura. Foi isso que moveu Cosme Damião e Bento Mantelo para a construção do estádio das Amoreiras. O clube não vivia só das recentes infraestruturas e dos grandiosos planos para estádios. Com uma equipa coesa e que se conhecia há vários anos, o Benfica continuava a lutar pelos campeonatos de Lisboa. Nos 9 anos de Mântua, na presidência, Cosme Damião foi sempre o treinador, acabando por sair com o mesmo em 1926. Entre os jogadores da época encontravam-se o jornalista Cândido de Oliveira, Ribeiro dos Reis, Vítor Gonçalves ou Alberto Augusto, todos eles presentes, por exemplo, no primeiro jogo de sempre da Seleção Nacional frente à Espanha. Alberto Augusto foi inclusive o primeiro jogador a marcar um golo pela Seleção Nacional. Estava ao serviço do Benfica quando marcou de penalti frente ao histórico guarda-redes espanhol Zamora. O Ribeiro dos Reis era uma grande figura do Benfica e depois mostrou que era também uma grande figura do desporto português, né? O Ribeiro dos Reis era em termos intelectuais, era um indivíduo de elevado nível, quer dizer, uma capacidade e uma retidão. Tinha mesmo espírito desportivo. Portanto, o Ribeiro dos Reis era benfiquista, mas colocava sempre o desporto acima do clube. E isso também provocou depois alguns dissabores, né? Porque os clubes têm que ter sempre uma componente de forte clubismo. O clubismo tem que ter muito forte, mas o Ribeiro dos Reis, e temos que ver que o Ribeiro dos Reis era o braço direito do Cosme Damião. Porque quando é fundado o Casa Pia em 1920, praticamente só 3 casa-pianos é que resistiram, ou seja, houve 3 casa-pianos que não foram para o Casa Pia. Foi o Cosme Damião, o Vítor Gonçalves e o Ribeiro dos Reis. Portanto, o Cosme Damião, o Vítor Gonçalves e o Ribeiro dos Reis eram casa-pianos e não foram para o Casa Pia. Portanto, não abandonaram o Benfica. E se bem que o Cosme Damião já não fosse jogador, já era dirigente, mas o Ribeiro dos Reis não abandonou e acabou por ficar, e era o braço direito do Cosme Damião, mais novo, por isso com uma outra visão. Tinha começado a jogar em meados dos anos 10 no Benfica, fez um percurso notável das categorias inferiores até à primeira categoria, foi capitão depois da primeira categoria e é uma grande figura do Benfica. Apesar do Sporting ser o seu primeiro rival, o Benfica sofreu na pele o aumento de clubes em Lisboa. Ao sair da sua primeira grande área de influência, Belém, o clube criou um fosso desportivo, que foi colmatado com a criação de 2 clubes, o Belenenses e o Casa Pia Atlético Clube, este fundado, entre outros, pelo antigo jogador do Benfica, Cândido de Oliveira. Estes 2 novos clubes, juntamente com o Sporting Clube de Portugal, criaram fortes adversidades, ainda para mais numa época em que se apostava na consolidação financeira e no aumento tanto de modalidades como de sócios. Todo este trabalho deu frutos no futuro, mas o presente desportivo não parecia tão animador.
porque para além da natural rivalidade, foram vários os jogadores benfiquistas a sair, tanto para o Belenenses como para o Casa Pia. Durante os mandatos de Bento Mantua, houve também um período menos positivo a nível futebolístico e a nível de vitórias e conquista de títulos. O Benfica até aí tinha-se afirmando paulatinamente como um dos grandes clubes portugueses e a partir de 21-22, da época de 21-22 e até a época de 32-33, o Benfica não conquistará qualquer título na primeira categoria. Na primeira, não falando das outras. Em 21-22 vence a Taça de Honra. Em 32-33 vencerá novamente o Campeonato de Lisboa, mas entre um e outro título o Benfica não conquistará nada. Ou seja, entre 1919 e 1920 saem mais 10 jogadores do Benfica. Saem para o Belenenses e saem para o Casa Pia. Isto vai afetar sobremaneira os anos seguintes do Benfica, que se formos a ver bem, é uma década que ganha muito pouco. Por outro lado, o Belenenses, na década de 20, ganha muito. É um clube que se afirma como um grande clube lisboeta e português. Ganha, se não me engano, 3 campeonatos de Lisboa. Ganha mais campeonatos de Lisboa nessa década do que o Benfica. E ganha, em grande parte, por causa da mais-valia destes jogadores que tinham saído do Benfica para o Belenenses. O Casa Pia Atlético Clube, por exemplo, contava nas suas fileiras em 1920 com 4, 5, 6 jogadores do Benfica, acaba essa época do Campeonato de Lisboa invicto. Ou seja, é uma equipa quase exclusivamente do Benfica, mas agora vestida de preto. Esses clubes são criados na fonte de recrutamento do Benfica, porque quando saíam os jogadores, durante os anos 10, quando saíam os jogadores das categorias para outros clubes, o Benfica, entre casapianos e jogadores do bairro do Belém, conseguia depois fazê-lo, esses jogadores que davam a idade de jogar futebol, iam para a 4ª categoria. E depois faziam o seu processo de aprendizagem, de evolução, até chegarem à primeira. Nunca houve problemas, porque os jogadores seguiam o seu processo normal dentro do clube. Agora, o que acontece é que, logo em 2 anos, em 19 e em 20, com a diferença de uma época, são criados 2 clubes que foram secar a fonte de recrutamento do Benfica. Porque apesar do clube já não jogar em Belém, ou seja, já não jogar perto do bairro do Belém, nem perto da Casa Pia, que é no Restelo, o que é certo é que continuavam a surgir jogadores, quer dessa instituição, Casa Pia, quer do bairro, para irem jogar para o Benfica, que andou depois pela Feiteira, por 7 Rios, depois voltou ao Benfica, e aí já jogava no campo do Benfica. Portanto, em 1919 e 1920 jogava no campo do Benfica. Mas os jogadores muitos jogadores vinham da Casa Pia e de Belém. Quando é criado o Belenenses, é evidente que os jogadores de Belém iam jogar para o Belenenses. Quando é criado a Casa Pia, o Casa Pia Atlético Clube, que foi criado em 1920, os jogadores da Casa Pia foram jogar para o Casa Pia, que era o clube da Casa Pia. Ou seja, em 2 anos, até parece que foi de propósito, em 2 anos secaram as 2 fontes de recrutamento, quer a do bairro do Belém, quer a da Casa Pia. E é evidente que aí o Benfica sofreu muito, porque aquela estrutura que o Cós da União tinha implantado baseava-se muito em aproveitar esses jogadores e deixou de poder aproveitar. O Benfica depois esteve até 1933 sem ganhar o Campeonato de Lisboa e até 30 sem ganhar nenhuma competição oficial, entre 20 e 30, quando ganhou o Campeonato de Portugal. Em termos de títulos, tudo começou bem a Bento Mantua. O Benfica ganhou o Campeonato de Lisboa de 1917-18, ficando à frente do Sporting. O segundo viria 2 épocas depois, em 1919-20, fazendo a dobradinha com a Taça de Lisboa. É neste ano que o Casa Pia é fundado, o que coincidiu com a saída de alguns jogadores e uma seca de títulos que o presidente não conseguiu inverter. O único troféu foi a Taça de Honra em 1921-22. Para além do Casa Pia, os campeonatos seguintes seriam ganhos pelo Sporting e pelo Belenenses. Só em 1932-33 o Benfica havia de acabar com o jejum de títulos, mas as ideias de quem estava à frente do Glorioso já eram diferentes das de Bento Mantua. Este, apesar de ter ganho 4 provas, foi criticado pela falta de resultados desportivos, a par do seu parceiro de sempre, Cosme Damião. O Benfica, ao deixar de ter Belém como viveiro de grandes jogadores, vai fazer com que entre numa fase menos profícua. E o Benfica, se nós formos a ver bem,
O Benfica, na década de 20, é uma década em que o Benfica ganha pouco. Simultaneamente, por duas razões. Primeiro, porque de facto fica sem o seu viver, de Belém, e por outro lado, porque a ideologia de Bento Mantua e de Cosme Damião queriam levar o Benfica para um outro lado, para um futebol cada vez mais, para um futebol amador, numa altura em que o futebol começava a ter muito pouco de amador. De toda a obra deixada nos mandatos de Bento Mantua, o Estádio das Amoreiras talvez seja o mais emblemático, mas a sua execução foi difícil e bastante complicada. Para além das futuras dívidas, o Benfica emitiu obrigações hipotecárias e títulos de propriedade. Acreditando no poder dos associados, o clube comprou o terreno e efetuou a campanha de lançamento das obrigações e títulos. A resposta foi muito positiva. Para poder erigir o estádio, o clube contrai um empréstimo de 200 contos, cerca de 1.000 euros na moeda de hoje. Com o início de obras a outubro de 1923 e depois de muito sangue, suor e provavelmente desespero da parte da direção e dos benfiquistas, o estádio é inaugurado em 1925. O Benfica tinha finalmente uma casa à altura do seu merecido estatuto. É um projeto extremamente ambicioso, é um projeto que tenta, é um projeto que intenta que o Benfica tenha o maior estádio da Península Ibérica. Esse projeto, contudo, nunca chega a ser finalizado. Porquê? Porque Cosme Damião e Bento Mantua saem da direção, são substituídos por Ribeiro dos Reis. Mas, de facto, o Estádio das Amoreiras é o primeiro grande estádio do Benfica, que, não obstante ser um projeto muito mais ambicioso, acaba por ser um estádio com boas condições, tinha campos de ténis, tinha um bom campo de futebol, tinha capacidade para 15.000 espectadores e acabava na altura já por ser suficiente para o Benfica e acabava já por ser um bom estádio de futebol no contexto daquilo que se passava no futebol nacional. A obra das Amoreiras começa com uma gerência de Bento Mantua e acaba numa gerência também de Bento Mantua. Mas as obras das Amoreiras eram uma coisa... Já aquilo foi de tal forma que quando as obras nunca acabavam, mas em determinada altura, quando foi a inauguração do Estádio das Amoreiras, aquilo começou-se mesmo a chamar Estádio das Amoreiras. Estádio das Amoreiras. E aí o Benfica deu um salto enorme. O Estádio das Amoreiras foi uma obra de enorme envergadura. Junto ao campo de jogos, existiam também 2 cortes de ténis e um campo de basquetebol. Na estreia do novo espaço, o Benfica perde com o Casa Pia por 3-1. Se Cosme Damião era quem propunha muitas das ideias, Bento Mantua colocava-as em prática. De tal forma dedicado ao clube, Mantua chega a liquidar do seu bolso algumas das dívidas contraídas. Todo o processo de desenvolvimento do Benfica tinha tido enormes custos e, nesse longo período, o presidente foi uma das tábuas de salvação encarnada. Acreditava piamente no futuro do seu emblema e acreditava nos planos e ideias de Cosme Damião. O prazer do amadorismo era e continua a ser uma bandeira da sua presidência. Mas isso teve consequências das mais humanas no futebol. Alguma insatisfação pelos poucos títulos conquistados. Bento Mantua não foi somente presidente do clube de todos nós. Como dramaturgo, escreveu diversas peças de teatro, entre as quais Novo Altar, A Morte e O Fado. Esta última, uma interpretação sua do quadro do pintor José Malhoa, com o mesmo nome. A peça foi dedicada a Albino Forjás de Sampaio, um jornalista conhecido por ser mordaz, com um humor muito especial. Juntos, editaram em 1916 o Livro das Cortesãs, que causou polémica pelo seu conteúdo e conceito. Mas Bento Mantua nunca deixou de cultivar o gosto pela cultura, ao mesmo tempo que o acompanhava o amor pelo Benfica. Ele, quando chegou à presidência, ele já era um dramaturgo muito conhecido e tinha escrito várias peças e já era uma pessoa bastante conhecida do panorama artístico português. É um aspecto muito curioso, porque o Bento Mantua, que já agora aproveito para além de presidente do Benfica, foi diretor-geral do Ministério das Finanças. A obra teatral dele é profundamente o oposto, tanto, enfim, de quem tem a responsabilidade da gestão das finanças ao nível do Estado, como é dirigente e presidente de um grande clube. Porque é um teatro realista-naturalista, muito da época. Portanto, ele, de certo modo, não inicia, mas reforça muito o naturalismo no teatro português daquele tempo, mas de uma negatividade profunda.
de decadência, de alcoolismo, de prostituição, enfim, não se coaduna bem com um diretor-geral das Finanças e um dirigente do grande clube. Era um excelente orador, era escritor e era um homem de muito pulso na condução dos destinos do clube. O conteúdo do teatro dele, portanto, a temática, usando uma palavra que eu usava nas aulas, quando as dava no ensino superior, enfim, é que é tão decadentista que realmente não tem nada a ver com um clube como o Benfica e uma atividade como o desporto. Então, naquele tempo que estava, enfim, ainda isso sabem outros muito mais do que eu, mas, portanto, dentro daquela linha do desporto desinteressado, do amador barra profissional, enfim, de uma grande dedicação, e ele dirigiu este grande clube, mas ao mesmo tempo escrevia coisas terríveis, não é? Usando uma linguagem que eu usava muito nas aulas, o núcleo duro, vamos dizer, da dramaturgia dele, é extremamente crítico da sociedade e extremamente crítico dos aspectos negativos dos personagens. Olha, por exemplo, Novo Altar, uma peça chamada Novo Altar, de 1905, é de um anticlericalismo que naquele tempo deu, enfim. O fado é diferente porque há ali uma grande inspiração direta, tanto no filme como no próprio texto do quadro do Malhoa. Bem, mas tem uma peça chamada O Álcool, que é de 1913, que é nada menos que um tipo completamente bêbado, tem 2 filhas tuberculosas e uma morre ali, e tem um filho epilético, quer dizer, está tudo ali, não é? Num ato, imagina o que era, naquele tempo, uma temática destas. A base da dramaturgia dele é isto, e o que impressiona, está a dizer, é este contraste. Este contraste entre o que ele escreveu para o teatro e a vida profissional e desportiva que desempenhou. 9 mandatos. De 1917 a 1926, o presidente com mais tempo de clube dos primeiros 100 anos. Toda esta duração foi regada com grandes infraestruturas, aumento de modalidades e sócios, maior base de recrutamento e de adeptos. O Benfica cresceu muito como clube e para isso contribuiu a estabilidade diretiva, mas também o enorme sacrifício que tudo isto necessitou. A estrutura diretiva era curta e muito centrada nas mesmas pessoas. Por outro lado, mesmo com as grandes mudanças, para alguns havia a consciência de que era preciso ir mais além. Pensar em compensar de alguma forma quem representou o clube nos seus desportos. Uma ideia de profissionalismo, embora tal palavra não existisse ainda. Uma ideia que não tinha apoio nem de Damião, nem do atual presidente. É um presidente, contudo, que em 1926 vai perder as eleições. Ele e Cosme Damião vão perder as eleições. Havia 2 listas. A lista de Ribeiro dos Reis, que era uma lista progressiva, que achava que o futebol do Benfica teria que ser a aposta máxima do Benfica. E havia outra lista, a lista de Bento Manto e de Cosme Damião, que era uma lista com uma linha mais conservadora, que achavam que o futebol deveria ser... Era importante, mas não era o mais importante. O mais importante seria o acabamento das obras do Estádio das Amoreiras. Eram 2 linhas completamente antagónicas. Em 1926, Bento Manto perde as eleições para Ribeiro dos Reis. E essas eleições, apesar de muitos benfiquistas não irão gostar daquilo que eu vou dizer, mas são essas eleições que vão proporcionar ao Benfica que sobreviva. Porque o Benfica de Cosme Damião em 1926 era um Benfica obsoleto. Ou seja, numa altura em que o futebol começava a ser profissional, onde se começava a pagar, onde as infraestruturas eram importantes, mas a equipa de futebol teria que ser o mais importante. Cosme Damião teimava, na sua visão ideológica do desporto, em apostar no amadorismo, apostar nas infraestruturas. Fazia sentido, mas fazia sentido para um tipo de futebol que começava a não existir. E é Ribeiro dos Reis e a sua lista que visionariamente vão perceber, não, o Benfica, para crescer, para se adaptar a uma nova realidade, para se adaptar a um futebol cada vez mais competitivo e mais profissional, tem que mudar de modus operandi. E Bento Mantua era a personificação de uma forma de ver o futebol que já não se coordenava com o ano de 1926. Por isso é natural que perca tanto Bento Mantua como Cosme Damião. Não é apenas Cosme Damião que perde, é a própria visão do futebol de Cosme Damião que perde essas eleições em 1926. Apesar de todos os problemas que foram vividos durante os seus mandatos, alguma coisa significará o facto de ele ter sido
de ter-se mantido tanto tempo no cargo. E, ao longo desses mandatos, foram muito poucas as mudanças que houve na direção e nos seus membros, nos corpos gerentes. Os corpos gerentes foram quase todos reencaminhados. E Cosme Damião foi uma pessoa que fez sempre parte. Esteve lá sempre. Como, aliás, esteve até à sua morte. Foi uma pessoa que esteve sempre a defender os seus ideais do amadorismo e a causa do Benfica. E foi uma pessoa que foi muito importante durante este mandato. Com o Benfica, principalmente quando o Benfica estava a passar por esses momentos mais conturbados a nível interno, o Cosme Damião foi sempre um elemento muito apaziguador. E foi uma pessoa que esteve muito próxima de Bento Mantua, assim. Em agosto de 1926, Bento Mantua é proposto para novas eleições, encabeçando a lista de Cosme Damião. No entanto, acaba por perder para a lista de Ribeiro dos Reis, ex-jogador do Benfica, encabeçada por Alfredo Ávila de Melo. As diferenças de modelo assentavam numa evolução da estrutura do Benfica, menos centrada em tão poucas figuras. Por outro lado, os fracos resultados desportivos também foram decisivos. O que se entendia era que o Benfica tinha as instalações e as modalidades, mas faltava-lhe uma estrutura diretiva. Mas foi num clima de paz e compreensão mútua que tudo se resolveu. Bento Mantua sai da presidência em 1926, depois de quase uma década a comandar o clube. Em 1926, o Bento Mantua, presidente, na altura, presidente do Benfica, concorre a novas eleições contra uma lista oposicionista de Ribeiro dos Reis. O Bento Mantua e a direção utilizam um chavão, uma frase, que é Cosme Forever. Isto, para mim, elucida-me de duas ou três coisas. A primeira, que começar a logo à vista, é que o futebol de então, em vários aspectos, não é assim tão diferente de como é hoje. Por outro lado, demonstra também claramente que havia, sendo Bento Mantua o presidente, a grande aposta, a grande figura dessa direção era Cosme Damião. Não era Bento Mantua Forever, era Cosme Forever. Porque Cosme Damião era a personificação daquela linha que vinha sendo desenvolvida no Sport Lisboa e Benfica desde os princípios da década de 10. E esse Cosme Forever mostra-nos mesmo isso, mostra-nos que Cosme Damião, que o grande trunfo de Bento Mantua, de facto, era Cosme Damião. Era o homem mais acarinhado, o homem que toda a gente reconhecia uma competência, uma credibilidade, uma inteligência, uma sabedoria e um empenho muito grande a favor da obra de Sport Lisboa e Benfica. Depois da saída de Bento Mantua e Cosme Damião do Leme, o Benfica continuou em pleno desenvolvimento. O projeto do estádio é consolidado, embora a sede nunca se tenha mudado para as Amoreiras. As modalidades continuam a aumentar em número e em praticantes. Em 1929, o Benfica teve a maior receita de bilheteira já registada no país. Num jogo particular, recebeu e venceu o Ferencváros da Hungria por 1-0, uma das mais fortes equipas europeias da época. A glória do título só viria, no entanto, em 1932-33, na conquista do Campeonato de Lisboa. Tempos de forte consolidação na vida desportiva portuguesa, iniciados pelo presidente anterior, com enorme sucesso. Bento Mantua, em 1926, sai da direção, sai dos órgãos sociais do clube, da direção, portanto. Ele foi, dentro dos órgãos sociais, foi sempre diretor, foi sempre presidente, mas perde as eleições nessa altura e Bento Mantua aí deixa o clube, mas deixa o clube quase com a certeza de que alguém, e sobretudo porque estava lá dentro pessoas com quem ele se tinha dado muito bem, tinha trabalhado bem, uma delas Cosme Damião, e não só, havia outras pessoas, e com a sua consciência tranquila. Um presidente que comandou uma grande obra e salvou o clube de várias dívidas nunca pode deixar de ser recordado. O legado de Bento Mantua pode já não existir, mas os seus valores estão intactos. É visto hoje como um dos grandes salvadores do clube, conduzindo-o numa época de grande crise mundial. Não ter ganho muitas vezes foi o seu maior revés, mas a fortuna da história soube guardá-lo por bons motivos. Se formos ver tudo pelo que o Benfica passou durante estes anos, a nível interno e da conjuntura externa, o Benfica conseguiu sempre ultrapassar todos esses problemas. E isso era uma coisa que não passava ao lado. E as pessoas deram o valor
A massa associativa deu o valor e percebeu que nada disso teria acontecido se não fosse pelo presidente Bento Mantova, que, aliás, até pagou do seu bolso grande parte das dívidas que o clube tinha e que já tinha herdado dos mandatos anteriores. E durante a sua presidência, ele ultrapassou muita coisa. E isso as pessoas deram o valor e perceberam que ele era uma pessoa fundamental para que o Benfica crescesse mais e mais. Num período delicado da história do mundo e do clube, o jovem Benfica soube crescer. No longo período de Bento Mantova, a equipa ganhou novas modalidades, novos associados, novos campos e uma nova casa. Um clube muito afetado por mudanças constantes de poiso ganha um ninho duradouro. Baseado nas convicções de Cosme Damião, Bento Mantova acreditou sempre no seu trabalho e juntou-o ao amor pelo emblema. Com isso, é imensamente respeitado e todas as suas vitórias devem ser celebradas, mesmo quando isso falhou dentro de campo. Afinal, o amor é mais forte que tudo, e esse ingrediente não faltou quando falamos de alguém tão grande e generoso como Bento Mantova.